Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de notícias e vamos lá, começando com o Tyson Fury. Eu fiz um vídeo recentemente falando para vocês que o Joe Rogan citou o Tyson Fury, campeão peso pesado mundial de boxe, né? Citando que se ele estivesse numa sala com o John Jones, que o John Jones sairia vencedor de dentro dessa sala, né? Um confronto ali sem regras e tal. O Tyson Fury não gostou muito, fez um vídeo, né, falando ali e tal. E aí o John Jones acabou também entrando na história, e aí falando que se o Tyson Fury quisesse uma luta entre eles, que ele, John Jones, falaria com Dana White, enfim, isso anda repercutindo até agora, né? E o Dana White também ficou sabendo da história e acabou dizendo ali, né? Ah, se o Tyson Fury tiver interessado em fazer uma luta com o John Jones aqui no UFC, que eu posso fazer isso acontecer e tal, não sei o que lá. E aí o Tyson Fury agora acabou postando que ele não faz ali luta de MMA, né? Ele postou nas redes sociais dele, se vocês querem lutar comigo, tem que ser pelas regras do boxe, ou seja, ele não quer se aventurar ali no MMA e tal. Ele já fez alguns treinos ali, teve uma época que ele falou de MMA, mas agora com o John Jones ali nos pesos pesados, essa história rolando, e ele se indignando com o que o Joe Rogan falou, mesmo assim não adiantou. No final das contas, ele disse que ele não faz luta ali no chão e tal, que o negócio dele é ficar em pé e trocar soco. Então, ele só aceita um John Jones se for no boxe, e aí, claro que o John Jones não vai fazer isso, porque ele nunca demonstrou interesse, e ele já reconheceu que o Fury é o cara, só que no boxe, né? Tanto que o John Jones meio que se doeu com essa história, que tinha rolado aí, que o Joe Rogan falou e tal, porque o Tyson Fury deu a entender que ele seria superior ao John Jones num confronto geral, né? E o MMA é esse confronto geral, né? Por isso que o John Jones falou, você acha que você é melhor que eu? Então chega aí no UFC, no MMA, né? Vamos ver se é isso aí e tal. Só que o Fury não é idiota, né? Ele sabe que o John Jones ali no MMA, que vale praticamente tudo, né? Que seria o exemplo que o Joe Rogan deu, ia dar ruim pra ele, né? Então, bichinho não é besta, né? E claro que o John Jones também não vai querer ir pro boxe, porque sabe que vai dar ruim. Então, é isso, né? Essa é a resposta do Tyson Fury, então acho que o assunto deve morrer por aí. Depois, na próxima notícia, temos Khamzat Chimaev falando do Paulo Costa, do Borrachinha, lembrando que eles já tiveram aquele conflito ali e tal, e dessa vez o Chimaev deu ali uma declaração, ele que tá, né, procurando luta aí e tal, talvez lute com o Kamaru, a gente ainda não sabe, e ele falou isso aqui do Borrachinha: Paulo tem falado muita merda de mim, mas vai lutar contra o cara. Esse cara, eu lutei com ele há muito tempo antes do UFC e venci. Ele tá falando do novo adversário aí do Borrachinha, que talvez esteja confirmado, né? O Borrachinha disse que não, mas o UFC meio que confirmou, então a gente não sabe, né? Que é o Aliskerov que lutou esses dias, o cara muito bom, inclusive, né? E aí o Chimaev foi o único que venceu o Aliskerov, então por isso que ele falou isso, que já venceu o Aliskerov e tal. E aí ele completa: acho que esse cara, o Aliskerov, né, vai ganhar dele também. Paulo não é bom, ele é uma merda, fala muito e venceu desconhecidos. Fez uma luta acirrada contra Romero e os outros eu não conheço, ninguém conhece aqueles caras. Para mim, é apenas seguir em frente e assumir o controle. Estou aqui e todos falam de mim. Bom, essa foi a declaração aí que o Chimaev deu no próprio canal dele aqui no YouTube e nada fora do esperado, né? Óbvio que ele não ia falar bem do Borrachinha, né? E que ele, era até previsível, né? Que ele fosse defender que o Aliskerov venceria o Borrachinha, já que ele quer atacar o Borrachinha de qualquer forma. E o único que venceu o Aliskerov foi ele mesmo, né? Então ele quer ter esse mérito de dizer, eu fui o único que venceu esse cara, e esse cara é tão bom, mesmo assim, mesmo eu vencendo, ele é tão bom que ele vai vencer o Borrachinha e tal, isso aqui. Então, enfim, vamos ver, né? O Aliskerov realmente eu achei um cara bom, um cara diferenciado, se expõe demais às vezes ali, né? Tem umas brechas ali que talvez o Borrachinha possa explorar bem e acabar vencendo, mas enfim, né? A gente tem que ver primeiro se essa luta realmente está confirmada. E ainda falando de Chimaev, a gente teve ele falando também do Israel Adesanya, e ele deu uma declaração que eu quero ler aqui para vocês. Ele falou isso aqui: para Israel não tem ninguém lá, só eu. Então, se você falar sobre o dinheiro, se você perguntar para os fãs, eles querem ver a mim e Israel. Eu sou um confronto ruim para ele. Todo mundo sabe que ele vai perder o título para mim. É por isso que eles salvam aquele cara. Eles o construíram, não querem perdê-lo tão rápido. Eu acabaria com aquele cara sem socá-lo, e é por isso que eles têm medo. Tá falando do UFC, né? Aí a história dele acaba, sabe? Eles não querem matar esse cara. Talvez o cara ganhe dinheiro para eles, mas eu também faço dinheiro, então eu não sei o que está acontecendo. Bom, então essa foi a declaração do Chimaev, e apesar de uma coisa ou outra que ele fala ser exagerada e tal, não sei o que, a gente sabe disso, mas eu concordo que ele oferece muito risco ao Israel Adesanya. Por mais que você possa falar, mas o Adesanya, apesar de ser um trocador, ele é muito bom na defesa de quedas, né? Ele se movimenta muito bem ali no MMA, já tem excelentes defesas de quedas, como eu acabei de falar, tem
uma força física ali que é suficiente, né, para se defender, apesar de ele parecer bem magrinho, a gente já viu que ele tem força ali para trocar, já conseguiu aplicar quedas em algumas quedas também e tal, então se vira bem, mas não é o forte dele, tá? Então, independente de eu achar o Adesanya que ele tem uma movimentação brilhante e uma defesa de quedas muito acima da média, eu acho que não é suficiente contra o Chimaev, tá? Então, eu acho que o Chimaev poderia até não derrubar em todas as tentativas, mas eu acho que eventualmente ele derrubaria sim, tá? Então, isso quer dizer que, então certeza que o Chimaev venceria o Adesanya? Não. Pra falar a verdade, eu nem sei quem eu colocaria como favorito. Talvez eu até arriscaria que o Chimaev seria um pouco favorito por conta do jogo, tá? Mas tem aquele detalhe, tem que chegar, né? E o Adesanya a gente já viu que é inteligente, então, sei lá, eu acho que ele usaria muito os golpes retos ali, ia sair para um lado, sair para o outro, e a gente sabe também que o Chimaev acaba se desgastando, né? E lembrando, é uma luta de 5 rounds, então eu não sei se seria tão fácil, eu acho que seria uma luta, no final das contas, parelha, né? Mas eu tendo a concordar sim que é um jogo que o Chimaev poderia sim, se a noite for perfeita pra ele, vencer o Adesanya sem tomar um soco. Então, se ele conseguisse ali logo no primeiro round, né, entrar numa boa queda e conseguir ainda, ele vai estar com gás e tudo, né, colocar pressão e acabar com a luta, realmente seria surpreendente, né, seria algo que ia chocar o mundo, né, tirar o título de forma tão dominante e tal. Enfim, o Chimaev é um cara muito bom, né, mas tá na hora dele lutar, é isso. E vamos para a próxima notícia, que é sobre Dana White. Dana White deu uma entrevista para o Diego Ribas, né, da AG Fight, tá aqui no canal do YouTube da AG Fight, inclusive, bem legal, falou sobre vários assuntos. E um dos assuntos que o Diego perguntou para o Dana White foi sobre o Poatan, né, na nova categoria de peso aí, no meio pesado, sobre negociação e tal. E o Dana White acabou dizendo ali que o Poatan é um cara fácil de lidar, né? Falou que subir de peso provavelmente é o movimento certo para o Poatan. Isso foi uma coisa que eu já tinha falado aqui também, né, que na minha opinião era uma boa ideia. E o Dana White continuou dizendo ali que o Poatan tá chegando nos meio pesados contra o Blachowicz, que é um cara que era campeão, um cara que tá lá em cima no ranking e tal, mas que, segundo o Dana White, é uma luta divertida, né? Que deve ser aí uma luta incrível. E o Dana White falou, vamos ver como que ele performa aí nos meio pesados. Então, é isso aí, né? Eu concordo com o Dana White. Eu acho que é um movimento bom, sim, o Poatan ir pros meio pesados. Todo mundo viu o tamanho dele. O cara realmente é muito grande. Tem uma força ali que dá pra tranquilamente trocar tanto força quanto porrada com qualquer um dos meio pesados. O peso dele fica ali até mais do que os 93 quilos. Então, tamanho e tal, não acho que vai ter muito problema. E aí vamos ver a diferença de velocidade, de timing e tal, vamos ver como que ele se sai, né? Mudança de peso é sempre aquela coisa. Tem cara que vai muito bem quando muda de peso, tem cara que fica mais ou menos igual e tem cara que vai bem mal. Então, vamos ver. Eu acho que o Poatan vai lutar no mesmo nível que ele luta no peso médio e talvez realmente tenha até mais punch, só que aí você tem que equilibrar. Ele vai ter mais punch porque ele vai perder menos peso, vai desidratar menos e tal, só que no meio pesado os caras também são mais fortes, né? Então, teoricamente, também podem absorver um pouco melhor do que no peso médio. Então, tem isso para considerar também, né? E só para fechar esse vídeo aqui de notícias, temos aí o Dricus du Plessis, né? Falando, peso médio deve ser, falando sobre o Adesanya, a tal polêmica toda, né? Porque o Dricus du Plessis, ele é lá da África, e aí rolou algumas coisas dele falar acho que do Kamaru Usman e do próprio Adesanya e tal. Só que essa notícia, a declaração que ele deu, foi explicando que ele nunca disse que o Adesanya não era africano, porque o Adesanya se doeu muito, né? Com essa história toda, e realmente eu nunca vi o du Plessis dizendo que o Adesanya não era africano, né? Ele só estava dizendo que os caras ali, o Adesanya é um deles, não mora ali na África como o du Plessis mora, né? Então o du Plessis falou aqui, eu não vou ler as declarações, né? Mas resumindo, ele falou, eu vou lutar em Las Vegas, eu vou para Las Vegas e volto para a África, então eu moro na África, eu realmente estou aqui e tal, não sei o quê. E disse ali que o Adesanya não mora ali, e o Adesanya, se for conveniente, diz que é neozelandês, ou diz que é chinês, ou diz que é o que convém, né? Então, foi aí que surgiu um pouco da polêmica, mas eu acho que aqui é mais um caso tipo que rolou de Makhachev e Charles, sabe? Tipo, é um pretexto para ter uma discussão, para falar da luta e tal, para vender. No final das contas, eu não acho que é nada muito além disso. Talvez o Adesanya possa ter ficado mordido de verdade, mas vai rolar mais o assunto para ter, caso a luta seja confirmada, né, ter assunto ali para movimentar, né, as entrevistas, para movimentar a coletiva, para ter encarada e tal, né? No final das contas, não acho que realmente esse assunto e da forma como foi falada seja combustível para os caras se odiarem e tal, né? Porque foi como eu falei, o du Plessis nem atacou dessa forma, né? Tipo, falar, você não é africano, nem faria sentido
sentido ele falar isso, inclusive, né? Então, é isso. Essa foi a polêmica. O Duplessis só quis destacar isso, né? Que ele nunca disse que o Adesanya não era africano. E ele, inclusive, no final falou, né? Que em termos de lutador, o Adesanya é um cara incrível, né? E que qualquer um que diga o contrário disso, que é ridículo, né? Então, né? Também é um fato, né? Não tem como falar muito o contrário. Mas é isso. Essas foram as notícias de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou. Pode comentar aí de uma delas, de todas elas. Não esquece de criar sua conta na Stake. Semana que vem já tem o UFC de novo. Tem um monte de aposta interessante. Então, já aproveita agora que não tem UFC esse final de semana. Cria lá sua conta, faz tudo certinho. Tem vídeo aqui explicando como que é bem tranquilo. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!